Fala, antifrágeis! Vitor aqui, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje é mais um dia de conceitos decisivos. O conceito decisivo de hoje veio de uma história bem legal, que um amigo meu estava dirigindo na estrada, de repente o carro dele deu problema. Ele viu uma fumaça sair e ele encostou o carro num lugar seguro e ligou para um amigo em comum nosso, um outro amigo nosso, um terceiro amigo, e pediu alguns conselhos para ele, porque esse nosso amigo era mecânico. Então ele ligou e disse: olha, o meu carro começou a sair fumaça aqui. E o nosso amigo começou a orientá-lo a abrir o capô do carro, verificar algumas coisas ali dentro do motor, e ele foi fazendo tudo o que o nosso amigo mandava. Esse meu amigo com o carro avariado chegou em um determinado momento, conversando com meu amigo mecânico, ele perguntou: pô, não é nada do que você tá falando aqui, não soltou nenhum cabo, tá tudo certo, o fusível tá tudo bem. E de repente o nosso amigo mecânico fez a seguinte pergunta para ele: há quanto tempo que você não troca o óleo do seu carro? Ao que o meu amigo que estava ali na estrada perguntou: que óleo? Óleo? Quando ele terminou de falar isso, nosso amigo mecânico soltou uma frase que contém o conceito decisivo de hoje. O nosso amigo disse: o que você precisa não é de um mecânico, o que você precisa é aprender a cuidar do seu carro. Você precisa aprender a prevenir as coisas. Essa é a sua verdadeira necessidade. Com isso, qual que é o conceito decisivo de hoje? Nós temos a mania para tudo na vida, como esse meu amigo que estragou o carro dele na estrada, a confundir, buscar aquilo que atende à nossa necessidade e confundir o que atende à nossa necessidade com a nossa necessidade verdadeira. E é sobre isso que hoje nós vamos falar nos conceitos decisivos. A gente tem sido cada vez mais expostos a um mundo que nos dá a impressão de que a nossa necessidade, ela vem embrulhada em embalagem bonita, que a nossa necessidade pode ser comprada pela tela do celular, que a nossa necessidade, ela tá a alguns cliques ao nosso alcance, quando na verdade a gente tem confundido, como meu amigo, o que é realmente a nossa necessidade. A nossa necessidade geralmente não é aquilo que atende a ela, porque há maneiras de atender a nossa necessidade, não uma única. Mas para entender as alternativas de suprir a nossa necessidade, a gente precisa relembrar e entender qual é o fundamento e qual é verdadeiramente a nossa necessidade. A gente tem que parar de apoiar no externo a necessidade que nós temos. O Aristóteles, ele dizia e usava um termo que chamava eudaimonia. Eudaimonia, para Aristóteles, era o nível máximo da virtude humana. Aristóteles separava e falava sobre virtudes e vícios. Virtudes é o controle da nossa paixão, é o controle, é quando a gente consegue controlar os nossos instintos, as nossas paixões, e a gente consegue dar um direcionamento contra o que às vezes o nosso instinto nos manda fazer. O que Aristóteles queria dizer com isso? Ele queria dizer que as nossas virtudes, ela é construída de dentro para fora, nunca de fora para dentro. As nossas virtudes não são encontradas em árvores, não são encontradas em aplicativos de celulares. As nossas virtudes não são construídas por meio de coisas que consumimos. As nossas virtudes, na verdade, elas são construídas para que então a gente atraia as coisas boas. Essa era a ideia de Aristóteles e da virtude. E a gente tem esquecido isso. Para ficar mais claro, eu vou fazer o link aqui disso que eu estou falando da virtude de Aristóteles com a pirâmide de Maslow. Você já ouviu falar da pirâmide de Maslow? Maslow, ele desenhou uma pirâmide com a priorização das necessidades humanas. O que Maslow, no geral, a ideia geral dele queria dizer? O ser humano precisa sequenciar as suas necessidades para ir alcançando o topo da pirâmide. E nós vamos chegar lá. A base da pirâmide são as necessidades fisiológicas, ou seja, todos nós precisamos dormir, todos nós precisamos comer. Essas necessidades são as necessidades básicas que estão na base da pirâmide de Maslow. Para que todo ser humano exista
com o mínimo de dignidade, nós precisamos garantir que essas necessidades básicas sejam atendidas. Para eu poder, então, passar para o segundo andar da pirâmide, que está a segurança. O segundo nível, que é a segurança, é a garantia, por exemplo, da minha segurança financeira, da minha segurança como segurança física. Se eu tenho uma casa onde eu consigo me esconder ou estar seguro das ameaças. Então, primeiro, eu tenho as minhas necessidades fisiológicas. Assim que eu as atendo, eu estou preparado para correr atrás do meu segundo nível, que são a segurança financeira, a minha segurança de ter um abrigo, de estar em segurança longe das ameaças do mundo. E só então, quando eu consigo esses dois, eu vou para o terceiro nível da pirâmide. O terceiro nível da pirâmide é o que Maslow chama de relacionamento. São as conexões que nós fazemos. Nós precisamos do outro, mas se a minha necessidade básica fisiológica não for atendida, se a minha segurança não foi atendida, os meus relacionamentos são comprometidos. Mas se eu consigo atender aos dois primeiros níveis, então eu estou preparado para começar a construir o meu terceiro nível de relacionamento. Assim que eu atendo ao meu terceiro nível, tenho uma família bem estruturada, tenho uma vida social bem organizada, amigos, aí eu consigo estruturar o quarto nível, que é correr atrás de ser reconhecido na coletividade onde eu estou inserido. Entende que é um sequenciamento que Maslow vai nos dando, e esse sequenciamento é muito importante, mas que para mim tem sido esquecido. Quando eu olho para o mundo, quando eu olho para as questões das virtudes de Aristóteles, eu vejo essa pirâmide completamente desordenada no mundo moderno. E não acaba aí. Por fim, eu tenho o último nível, que para mim é quando Aristóteles falava da eudaimonia, onde a gente atinge a plenitude de quem a gente pode ser, e que Maslow diz que é o topo da pirâmide, que é quando eu consigo ser a minha plenitude, quando eu consigo atingir o potencial máximo de autorrealização. O que tem acontecido é uma inversão completa. Eu vejo nesse mundo pessoas querendo a fama antes de construir qualquer coisa, e a fama, que é o reconhecimento na coletividade, na pirâmide de Maslow, a gente já viu, ela está no quarto nível, e muitas vezes eu estou com os meus relacionamentos desestruturados, muitas vezes eu estou com a minha segurança financeira, por exemplo, desestruturada, e eu vou buscar um nível da pirâmide sem resolver outros. Eu começo a distorcer as virtudes que Aristóteles falava. Eu nunca vou chegar no topo da pirâmide, porque eu começo a construir de cima para baixo. E tentar construir uma pirâmide de cima para baixo pode até dar certo, mas a sua vida vai se tornar uma vida completamente deformada. E além de ser deformada, uma vida frágil, que a qualquer abalo ela vai desmoronar. O conceito decisivo, então, de hoje é a gente, primeiramente, parar de confundir aquilo que atende à nossa necessidade com a nossa necessidade em si e começar a correr atrás das coisas que nos estruturam. São as virtudes estruturantes. Entenda uma coisa. Nietzsche, por exemplo, dizia: se você precisa de alguém para ser feliz, então você vai sempre ser alguém completo. Entende? O que Nietzsche queria dizer com isso é justamente que você precisa dar um passo atrás e criar uma virtude estruturante. Não é de um parceiro ou de uma parceira que você precisa. Você precisa ser alguém capaz de atrair pessoas que te amem. São coisas completamente diferentes. Confúcio tem uma frase que ele diz assim: o homem superior busca dentro de si. O homem medíocre sempre busca no externo. O que ele queria dizer é que a gente, por exemplo, não precisa, nos dias modernos, trazendo para a carreira, de um emprego. Não é de um emprego que você precisa, não é de um trabalho. O que você precisa é ser alguém extremamente competente. É você ser alguém com uma capacidade privilegiada e estruturada, porque você correu atrás de formar a si mesmo, para que então você atraia para si bons projetos, grandes empregos e carreiras bem estruturadas. Entende a diferença? Quando você só acha que o que precisa e a sua necessidade é um emprego, você passa a deixar de lado a real necessidade, que é se estruturar, que é estudar, que é correr atrás, que é aprender como ser internamente organizado para atrair coisas boas, e passa a buscar aleatoriamente diversos empregos e aceitar qualquer coisa, diversos projetos e coisas que de fato às vezes nem tem a ver
com o que você busca para sua vida. Sobre fama, Sêneca diz: nada é mais desprezível do que uma fama sem valor, um reconhecimento sem uma estrutura de conhecimento por trás. O que Sêneca queria dizer é justamente o que a gente tem feito hoje. A gente está invertendo as coisas. O que você precisa não é de fama, o que você precisa não é de popularidade. O que você precisa não é de um monte de seguidor no Instagram, de um monte de gente assistindo seus vídeos. O que você precisa são de valores e convicções fortes para que pessoas certas e de alto valor valorizem quem você é e cresçam por quem você é, e você também cresça por quem essas pessoas são. É assim que você atrai as pessoas certas. A sua necessidade não é sobre atrair fama e popularidade, mas sim sobre se tornar alguém de valor para que pessoas de valor estejam próximas de você. E mais uma citação. Epicteto dizia que o mais importante não é o que as pessoas dizem sobre você, mas o que você realmente sabe sobre você. O que Epicteto queria dizer é que você não precisa de validação externa. Antes da validação, você precisa de convicção. Você precisa ser validado pela convicção que você construiu e não abrir mão das suas convicções para buscar validações de pessoas que você sequer admira, você sequer precisa das validações dela. A partir de hoje, esse é o conceito decisivo que você vai aplicar na sua vida. Todas as vezes que você colocar um objetivo, você vai entender se esse objetivo é uma necessidade de fato que você está correndo atrás, ou se você está confundindo correr atrás daquilo que somente atende a sua necessidade sem tratar a necessidade em si. Lembre-se, você é um sistema complexo e todo sistema complexo precisa de projetos estruturantes para evoluir. Projetos estruturantes é tratar e fazer crescer aquilo que atrai as coisas externas. Se estruture. Lembre do que Shakespeare fala. Ao invés de correr atrás das borboletas, cultive um jardim belo para que as borboletas venham até o seu jardim. É sempre sobre você se estruturar, sobre você se criticar e sobre você crescer antes de querer buscar o topo da pirâmide de Maslow. Você está construindo as bases da sua pirâmide ou você está deformando a sua vida? Guarde esse conceito decisivo, porque ele mudou e muda a minha vida até hoje, e eu tenho certeza que ele vai mudar a sua vida também.